A Agência Reguladora do Brasil acaba de aprovar um remédio, não, uma vacina, né, contra a Covid-19. Doutor Álvaro tem mais informações para a gente sobre esse medicamento, como ele deve ser usado. Bom dia, doutor. Bom dia, Barão, para a Débora, para os Bom dia. ouvintes. Barão, ontem nós tivemos essa aprovação pela Anvisa dessa medicação que já existia em outros países do mundo, né? Lembrar que essas modalidades de tratamento a gente torce muito para que tenha realmente uma chegada mais rápida no nosso país. Mas vamos entender para que serve esse remédio de nome difícil, Paxlovid. É uma combinação de 2 antivirais. Eles vão agir lá no ciclo de vida do vírus da Covid, impedindo, né, a replicação do vírus. Age numa enzima chamada protease do vírus. É uma droga oral, né, comprimido. O tempo de administração dessa medicação são 5 dias e não é para todo mundo. Essa é a grande questão para explicar para os nossos ouvintes, né? Para quem que eu prescrevo essa medicação? Para que o SUS está autorizado? Até a nossa ideia é que chegue logo no SUS, né, para a gente poder prescrever esse remédio. Não é para você que está tendo um Covid leve, um coriza, um quadro brando. A gente está vendo um aumento de casos nas últimas semanas, mas a maior parte dos casos de uma forma muito leve. Essa medicação, Barão, Débora, ouvintes, são para pessoas que têm risco de evolução para a forma grave da doença. Por exemplo, você pega alguém lá no primeiro dia de sintomas, com coriza, dor de garganta, faz um exame de Covid e vem positivo, ela é idosa, ela é imunossuprimida, obesa, está acima do peso, ela pertence a uma população de alto risco, um transplante, uma paciente que está fazendo quimioterapia. Então, para esse paciente, essa medicação foi estudada e é só para esse grupo de pacientes. Por exemplo, chegou alguém grave, que já está com o pulmão debilitado, lá precisando de oxigênio, também não é indicada essa medicação. É para aquele paciente que ainda está numa fase inicial, que tem um risco de evolução para a forma grave de doença. Ele já está na forma grave, não tem estudo respaldando essa medicação. E lembrar que essa droga, essa medicação, ela passou por todas as fases regulatórias, e o estudo de fase 3, feito em vários países, o Brasil até fez parte de um desses países do mundo, mostrou que se ministrar nesse período de até 5 dias, desde o início dos sintomas, ela pode ter impacto de diminuição de mortalidade e gravidade de doença. Então, é uma medicação muito mais para prevenir gravidade de doença. É isso, prevenir a gravidade e não a doença. É importante a gente deixar isso claro, que para prevenir só as vacinas, né, e mesmo assim muita gente às vezes toma vacina, mas pega de uma forma mais leve, mas o remédio não é para ser ministrado de forma preventiva, e é isso, é importante a gente deixar claro, né, doutor? Precisa então da receita médica, não é que a pessoa simplesmente começou a ter sintoma, ela vai chegar lá no balcão da farmácia e vai conseguir comprar como um analgésico. E a gente está falando só para adultos, é isso? Para crianças também não há recomendado, é isso? Perfeito, excelente, Débora. É bom te destacar esses detalhes, porque a gente viu muita gente tomando remédio preventivo para a Covid, né, naquele momento, né? Ah, vou tomar antes. Isso aconteceu muito com ivermectina, que não tem nenhuma evidência científica. Então não é para tomar preventivamente, né? Realmente precisa de prescrição médica, essa medicação. Inclusive vai ter que preencher toda uma papelada para conseguir essa medicação via SUS, né? Então vai ter toda uma burocracia, não é para qualquer pessoa. Tem aprovação acima de 11, 12 anos, então não tem para alguns grupos etários, não tem aprovação ainda, porque o estudo da Pfizer, da América, na verdade, olhou esse grupo específico de pacientes. E outro detalhe muito importante que a gente precisa falar: essas medicações novas, elas podem ter interação medicamentosa com outros remédios. Então é importante saber o que a pessoa toma de medicação, porque de repente pode ter interação. Então não é algo muito simples, tem que passar para um médico, ser avaliado, para ver se tem indicação e aí sim prescrever esse remédio. Então não dá para ir na farmácia hoje. Você começa a ter quadro de coriza, tosse, quer tomar esse remédio, vou na farmácia comprar. Então não é dessa forma, e você precisa de uma avaliação de um profissional da área da saúde para prescrever, se no caso ele a julgar indicado essa medicação para você. Doutor, rapidinho para a gente finalizar, confirmada a presença desse vírus novo aí, né, essa cepa diferente do coronavírus no Brasil. O que isso muda? Quem está vacinado pode ficar tranquilo? Não é bem assim? Conta pra gente, doutor. É bom falar isso, Barão, porque a gente está agora, nessas últimas semanas, aumentando o caso, aí Copa do Mundo, as pessoas vão se encontrar para torcer, às vezes vão se aglomerar. Então vamos entender um recado para todo mundo aí. Está aumentando o caso mesmo, a maior parte dos casos são pacientes com forma leve de doença, mas você que ainda não tomou o seu esquema completo, tô com 2 doses de reforço, a 4ª dose, né, que a gente fala muitas vezes, é importante você ponderar, ver isso. E se
for fazer algum encontro com muitas pessoas, especialmente para quem está nesses grupos vulneráveis que a gente falou agora, que tem risco de evolução para forma grave, idoso, pessoas que têm comorbidades, essas pessoas tomam um pouco mais de cuidado, até é recomendado voltar a usar máscara, especialmente em lugares com muitas pessoas, lugares fechados. A gente está, além da Copa do Mundo, Natal, Ano Novo, então a gente está realmente, nesse momento de aumento de casos, ponderando a indicação para esses grupos, imunidade mais baixa, voltar a usar máscara. Então, aglomeração aí na época da Copa, abre a janela, deixa o ar circular, né? Se tiver alguém lá vulnerável, idoso assistindo o jogo, bota a máscara, sei lá, seu pai, seu avô lá com acima de 60, 70 anos, e as pessoas que não tomaram as vacinas, e completar o esquema vacinal é extremamente recomendado nessa altura aí, novembro, vamos esperar a situação piorar lá em dezembro, então vamos fazer nossa parte, tomar a vacina, e nesses grupos de mais chance de evolução, máscara. É isso aí. Doutor Álvaro, na semana que vem a gente volta a conversar. Um grande abraço, até a próxima, doutor.